Olá, pessoal. Meu nome é Gabriela, eu sou integrante bolsista do PET Direito e eu vim aqui para mais um episódio do nosso PET Explica, dessa vez para tratar de um tema bem recente, mas não tanto, que é a crise ambiental no Brasil, né? Ele acaba sendo recente por conta desses últimos casos extremamente gravosos que a gente se deparou nos meses de agosto e setembro, de incêndios e queimadas da floresta amazônica e do Pantanal. Apesar de serem recentes, o que a gente vê é que essa crise ambiental não é de hoje e precisa ser discutida. Isso porque, apesar de parecer inevitável esse tipo de coisa, por conta da conjuntura que a gente vive, né, de quais instrumentos a gente usa de consumo, de quanta poluição é gerada, tanto nos mares quanto no ar, enfim, muitos desses problemas podem ser evitados se a gente tivesse um governo mais reflexivo em relação ao tema, né? Sem dúvidas, a questão das queimadas poderia ter sido amenizada, quiçá evitada, se tivessem sido tomadas providências anteriormente, mas a gente já chega nesse ponto. Antes disso, eu quero comentar o que é essa floresta amazônica, não só para o Brasil, mas para o mundo. Hoje, cerca de 30% das emissões de CO2 são absorvidas por essas florestas, reduzindo essa parcela de dióxido de carbono na atmosfera, que, resumindo, e o que vai ser importante aqui para a gente, reduz os efeitos, ou melhor, reduz o efeito estufa, né? Reduz o impacto no efeito estufa. E, além do mais, no contexto mais local, a floresta amazônica desempenha um papel central na manutenção do fluxo de vapor de água, que significa que ela é basicamente responsável por alimentar o regime de chuvas das regiões central e sul do Brasil. Só que, se entre 2004 e 2012 o que se percebe nos dados é uma queda no número de áreas desmatadas dessa floresta, a partir de 2013 a gente tem se deparado com um aumento. Bom, aqui a gente percebe que o ponto é bem mais específico, né? Apesar da crise ambiental não ser recente, sem dúvida esses últimos incidentes agravaram ela profundamente. A floresta amazônica, que já perdeu quase 20% da sua área original, está mais vulnerável do que a gente imagina. Até porque pesquisas recentes têm apontado que, se continuar essa combinação de desmatamento, aquecimento global e queimadas, cerca de 50% desse bioma pode se transformar em savana até 2050, ou seja, até daqui 30 anos. Isso significa que, se nada for feito para impedir essa degradação, a perda da floresta deve alterar drasticamente os regimes de chuva no centro e no sul do Brasil e causar prejuízos absurdos para a agricultura, pela falta de água, principalmente, e para a falta de água também para os moradores das áreas urbanas. Em se tratando dos incidentes que ocorreram nesses últimos meses, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, responsável pelo monitoramento do desmatamento no Brasil, divulgou que 964 quilômetros quadrados da floresta amazônica, que corresponde a cerca de 59% do território brasileiro, estiveram sob alerta de desmatamento só no último mês de setembro. Foram mais de 29 mil focos de queimadas só no mês de agosto. Ou seja, e tem que se considerar que o levantamento do INPE é feito desde 2015. De lá para cá, os alertas têm aumentado anualmente. Em 2015 foi de 497 quilômetros quadrados, em 2016, 691, em 2018, 746 quilômetros quadrados, ou seja, tem uma média de 576 quilômetros quadrados por ano de desmatamento. E em 2019, que foi o ano que Jair Bolsonaro assumiu a presidência, o número saltou para 1.189 quilômetros quadrados, quase duplicou. E destaque-se ainda que, segundo o relatório anual de desmatamento do Brasil de 2019, o nosso país perdeu cerca de 8 vezes o município de São Paulo. A área equivalente, né? São mais de 1 milhão de hectares, e desse valor, mais de 60% da área desmatada corresponde ao bioma Amazônia. Para piorar, esse não é o único bioma afetado aqui no Brasil, né? O Pantanal também tem vivido o seu pior ano em termos de queimadas do que se tem registro, né? De janeiro de 2020 até o início de setembro, ele somou mais de 12 mil focos de incêndio, o maior número para o período desde que o INPE começou o monitoramento. Segundo dados do órgão,
Nos primeiros 8 meses de 2020, mais de 18 mil quilômetros quadrados do bioma foram consumidos pelas chamas, e mais da metade disso só no mês de agosto. A área queimada até o fim de agosto equivalia a 15 cidades do Rio de Janeiro inteiras queimadas, cerca de 12% do território do bioma Pantanal. E o problema principal é que, segundo a reportagem da Deutsche Welle, mesmo com as queimadas na Amazônia aumentando 30% em 2019 e com o Pantanal registrando o maior número de queimadas em mais de uma década, o governo Bolsonaro vem cortando drasticamente a verba para a contratação de profissionais para prevenção e controle de incêndios florestais em áreas federais. Em 2019 e 2020, de acordo com os dados oficiais retirados do Portal da Transparência, calcula-se que o governo federal reduziu 58% a verba destinada para prevenção e controle de incêndios florestais em áreas federais, o que obviamente impactou na contratação de brigadistas para a prevenção e o controle de incêndios florestais. Ou seja, boa parte do problema poderia ter sido evitada. E esse não é o único problema. O outro ponto que cabe reflexão é que, de acordo com especialistas, nem a Amazônia nem o Pantanal sofrem com incêndios espontâneos. O que se investiga é a ocorrência de incêndios irregulares para a prática comum do uso do fogo para limpeza e manejo de territórios. O presidente Jair Bolsonaro, inclusive, adotou um discurso que nega qualquer responsabilidade do governo. Chegou até a culpar os indígenas em um discurso dele durante a Assembleia Geral da ONU, ainda que existam diversas evidências que apontam a ação de fazendeiros, tanto na Amazônia quanto no Pantanal, e isso a partir de investigações da Polícia Federal deste ano e do ano passado. E além da perda da floresta, essa crise ambiental tem outra face. Em meio à derrubada da vegetação, as comunidades tradicionais, quilombolas e indígenas, estão colocadas no centro de disputas de território, né? Um espaço extremamente violento. E de acordo com o mais recente levantamento da Comissão Pastoral da Terra, CPT, intitulado Conflitos no Campo Brasil de 2019, só no primeiro ano do governo Bolsonaro, o número de conflitos rurais foi o maior dos últimos 10 anos, chegando a 1.833 casos registrados. Bom, e qual futuro nos espera, né? Se essa política atual de agricultura e pecuária industrial não for revista, se a gente não se atentar à questão do desmatamento e das queimadas, além dos diversos prejuízos ambientais que eu já apontei aqui, a gente pode se deparar ainda com um aprofundamento da crise sanitária, não só em termos nacionais, como em termos mundiais. Isso porque, de acordo com o Grupo de Ação sobre Erosão, Tecnologia e Concentração, o ETC, das doenças infecciosas causadas por vírus ou bactérias nas últimas décadas, 75% têm origem animal. Isso tem a ver, por exemplo, com a gripe suína, com a gripe aviária, que estão diretamente ligadas à agropecuária industrial por conta das grandes concentrações de animais confinados e da contínua administração de antibiótico. Esse é um terreno extremamente fértil de produção de mutações de vírus e bactérias, que dali em diante se espalham pelo mundo através do comércio. A epidemia do coronavírus pode ser, então, só um pontapé das futuras epidemias com riscos de surgirem no mundo. Isso sem falar num outro problema que é extremamente pertinente e que é a partir dele que eu vou deixar algumas indicações de leitura aqui. Porque a gente está se deparando com uma perda gravíssima de cultura e história pela afetação na vida e na sobrevivência de povos indígenas e quilombolas. Povos estes que enxergam a nossa relação com a natureza de uma forma completamente diferente e não exploratória. Muitos povos indígenas e quilombolas identificam na natureza um sujeito, alguém que faz parte da tribo, alguém que faz parte da comunidade e que deve ser protegido não só por ser objeto de produção de alimentos, objeto de criação de animais, mas por ser também um ente vivo. Essa percepção da natureza pode levar a gente a outros caminhos muito menos invasivos, muito menos violentos do que esse que a gente se depara hoje. Não à toa, grande parte dessas leituras que eu indico tem uma aproximação com a teoria decolonial. É fundamental para a gente entender que grande parte desse processo que a gente se depara hoje é fruto de uma mentalidade colonizatória de exploração, que é a percepção ocidental, percepção europeia de relação com a natureza mesmo, sempre o enfrentamento desse medo a partir da dominação. Repensar essa forma de ver a natureza,
de lidar com ela, pode ser um primeiro passo muito importante no enfrentamento a essa política de ecocídio. Por fim, é fundamental apontar que grande parte dos brigadistas atuantes hoje no combate às queimadas são indígenas, é um pessoal que está fazendo um trabalho voluntário, que está pedindo apoio por fora, porque não está recebendo apoio do governo para combater essa degradação do nosso ambiente, dos nossos biomas. Então, é fundamental a gente seguir sempre atento, colaborar da forma que puder, ser mais do que um mero espectador do que está acontecendo e se tornar também sujeito para fazer com que o nosso futuro não seja de crises epidêmicas, de mais crises ambientais, que, como a gente pôde ver, também vão influenciar em crises econômicas, políticas, entre outras. Espero ter colaborado aqui. Qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários e a gente pode se falando nas redes do PET. Até a próxima!